Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Está começando mais uma Vida Não Para todo o Brasil aqui na TV Evangelizar. E claro que você embarca comigo nessa próxima hora para a gente bater papo. Combinado assim? A gente vai falar de alguns temas super importantes. Entre esses temas, vamos falar sobre as nossas articulações. Elas são, sim, fundamentais para o nosso movimento, para que a gente possa realizar os nossos movimentos ao longo do dia. Desde ações simples, como levantar da cama, como caminhar. E aí, nós vamos falar sobre esse tema daqui a pouquinho. Eu quero você junto comigo sobre esse tema. E eu gostaria já de trazer informação aqui para vocês, que é o seguinte. Toda vez que a gente traz essas informações no programa, a gente quer que você participe também do nosso programa. Então anota aí o nosso número para que você possa participar. 419-8793-6281. E além disso, a gente também vai falar da famosa tireoide. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse tema tão importante, que é o tema da entrevista agora. E eu queria lembrar vocês do seguinte: a tireoide é uma glândula pequenininha e ela fica mais ou menos nessa região aqui do pescoço. Mas ela é responsável pelo quê, afinal de contas? Por basicamente tudo, né? Ela melhora o nosso metabolismo, ela melhora a nossa energia, ela melhora o nosso humor, o nosso peso, ela controla e organiza tudo isso no nosso corpo. E para a gente entender como que a gente vai manter a nossa saúde da tireoide, porque se você mantém a tireoide saudável, você tem saúde. Se ela não está bem, é porque tem alguma coisa de errado. E eu vou conversar com a doutora Daniele Zaninielli, que é médica endocrinologista, está aqui com a gente. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui. Para a gente começar essa conversa, eu queria entender por que essa glândulazinha, que é pequenininha, mas tem uma importância gigantesca, às vezes ela não funciona como deveria. Nós temos culpa nisso? Ou a gente nasce com alguma disfunçãozinha ali que pode tirar ela do prumo? Geralmente as alterações aparecem ao longo da vida. Então ela pode passar, ela tem a função de produzir hormônios de forma equilibrada, né? Os problemas seriam quando ela não consegue produzir de forma suficiente ou quando produz em excesso. Então as causas podem ser desde doenças autoimunes, né? No hipotireoidismo nós chamamos de tireoidite de Hashimoto, no hipertireoidismo doença de Graves, ou algumas questões realmente de alimentação, quantidade de iodo na dieta e hábitos de vida podem interferir, mas geralmente tem uma base genética, né? E outros fatores associados. O que é o hipo? E tem o outro lado, que seria qual? Então, o hipertireoidismo seria o oposto. O hiper e o hipo. O hipo é o mais comum, né? Na maioria Explica dos casos aí Uhum. é o hipotireoidismo. Então, é quando tem deficiência da produção hormonal. O organismo fica todo mais lento, né? A pele ressecada, unha quebradiça, a memória, a concentração ficam prejudicados, queda de cabelos, intestino mais lento. Então, tudo ocorre de uma forma mais lenta no organismo. Já no hiper é exatamente o oposto, né? A pessoa fica agitada, irritada, não dorme bem, perde peso, o intestino fica funcionando de forma muito aumentada, assim, o ritmo intestinal, né? Então, são várias alterações aí no ritmo, no metabolismo, que acontecem de formas opostas no hipo e no hiper. E como é que a gente trata? Porque essa é uma questão importante. Como é que a gente primeiro descobre se existe o problema porque o que acontece? Quando se trata de um organismo masculino, é uma coisa. Mas quando se trata de um organismo feminino, é muito mais difícil. Porque tem outras questões envolvidas ali, né, nesses sintomas também, né, doutora? Isso mesmo. Então, esses sintomas são comuns a uma série de problemas de saúde. O próprio estresse, cansaço excessivo, alterações do sono, podem ser decorrentes de coisas do dia a dia. Então, sempre é importante procurar um médico quando houver suspeita, né, do diagnóstico, para realizar exames de sangue, que logo podem elucidar a questão, né, confirmar se é ou não um problema da tireoide. E o tratamento é com o hormônio tireoidiano, no caso do hipotireoidismo, e no caso do hipertireoidismo é o bloqueio da produção hormonal. Então, tem medicamentos por via oral, até iodo radioativo, ou cirurgia no caso do hipertireoidismo, e no hipo é o uso de uma medicação diariamente. Certo, a gente tem aqui participação, vocês já estão mandando pra gente. Vou chamar essa participação agora da Mônica, que está aqui conosco. Tudo bem, Mônica? Bem-vinda! Oi, Carla, meu nome é Mônica, moro em Ibertioga, Minas Gerais, tenho 57 anos. Sinto muita canseira, calorões, atribuo ao hipotiroidismo. E quando esta
essa glândula está descontrolada, sinto um incômodo muito ruim nos olhos, como se fossem luzes bem minúsculas e logo após sinto dor de cabeça. Doutora, vamos tentar ajudar a Mônica aqui, porque ela deu vários pontos aqui que ela imagina que possa ser o hipotireoidismo. Acho que ela merece uma avaliação médica bem detalhada, até pela faixa etária podem ser sintomas também de menopausa, né? Os calorões são típicos da menopausa. Quando são decorrentes de problemas da tireoide, são pelo hipertireoidismo. Geralmente no hipotireoidismo a pessoa sente muito frio. Então há alguma discordância dos sintomas, né? Então não seria o hipo, seria o hiper. Isso. E aqui, por conta da idade, tem essa questão da menopausa também. Isso. Teria que avaliar melhor para poder dar um diagnóstico aí porque ela certinho. fala de incômodo ruim nos olhos, luzes minúsculas e depois uma dor de cabeça. Isso é algum sintoma? No hipertireoidismo pode ter, né, uma situação que nós chamamos de oftalmopatia de Graves, que o olho fica mais saltado, vermelho, sensação de areia nos olhos. Pode ser decorrente do hipertireoidismo. Mas acho que vale também uma avaliação oftalmológica e até por causa dessas luzes, né, que ela vê, tudo isso consegue diferenciar durante uma consulta médica. Porque aqui a Mônica já é uma caixinha de surpresas. Precisa ver com mais cuidado. Tem que cuidar e, Mônica, pedir um exame bem específico de sangue para avaliar a questão da tireoide e, principalmente, né, buscar um ginecologista urgente para avaliar a questão da menopausa, Os né? problemas de tireoide são mais comuns na menopausa. Então, as coisas acabam se misturando um pouquinho. Tem muitas pacientes que chegam no teu consultório, assim, com sintomas de, não, eu tô com problema na tireoide, e daí você começa a fazer exame e vê que não é nada disso, é menopausa mesmo? É muito comum, né? Sintoma de cansaço hoje é muito frequente, as mulheres aí super atarefadas, sobrecarregadas. Então você tem que tentar separar, né? Pode ser desde uma alteração hormonal até um problema realmente na qualidade do sono, uma outra doença associada. Então tem que fazer uma avaliação bem detalhada. Certo. Para quem tem em casa assistindo a gente, existe uma idade para a gente ter algum problema na tireoide? Digamos que eu não tenho nenhum histórico familiar, mas tem a questão da idade. Pode aparecer? Eu posso ser uma sorteada, um sorteado? Pode sim, aumenta a frequência com o passar da idade. Acima dos 35 anos, se recomenda que seja feito o exame pelo menos do TSH, que é o hormônio que dita ali como está a função da tireoide. Que é super importante. Com certeza. Crianças podem ter problema na tireoide? Pode ter até problemas congênitos, né? Então, por isso, hoje tem até, há muito tempo, na verdade, tem o teste do pezinho, né? A criança já faz no hospital, ali logo após o nascimento, porque quanto antes você diagnostica o problema, menos consequências vão ter com a saúde, né? Certo. Então, nós temos que procurar desde muito cedo. Legal. Então, para você que está nos assistindo, agora para a gente encerrar e amarrar essa nossa conversa, essa nossa entrevista, doutora, que dica você daria, então, para quem está assistindo a gente e que, de repente, está assistindo essa entrevista agora e percebeu que tem vários desses sintomas que você citou? Procure avaliação médica, o endocrinologista, o especialista nessa parte hormonal. Ele vai fazer uma avaliação clínica, né, de acordo com os sintomas, solicitar exames específicos que vão definir o diagnóstico. Então, não se automedique, não atrase o diagnóstico. Muita gente começa a tomar suplementos, uma série de substâncias para tentar melhorar o cansaço, melhorar o sono e, de repente, deixa de fazer o diagnóstico. Quanto mais tempo você demora, mais complicações aparecem. Isso é super importante, né? Então tem que cuidar assim da saúde e seguir essas dicas que os médicos dão quando vêm aqui, né? Como a doutora deu. Cuidar da saúde, gente, não é mais do que a nossa obrigação. Às vezes a gente cuida de todo mundo. Você cuida do filho, da mãe, do pai. E aí quando a paciente chega no teu consultório, fala, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, porque eu tinha que estar lá cuidando do outro. Exatamente. Mas tô aqui tentando cuidar de mim, é isso? Isso mesmo, né? Mas tem que tentar achar um tempinho, se cuidar para poder dar conta, né? De cuidar de todo mundo que está em volta. É isso aí. Vamos para um recadinho aqui da Velari e na sequência tem mais assunto bom para vocês. Tô aqui para conversar com você que não anda muito legal, que está sentindo muitas câimbras espalhadas pelo seu corpo, não tem dormido direito durante a noite, está sentindo até aquele problema no intestino mais preguiçoso, não tem disposição para fazer as atividades do dia a dia, para fazer uma caminhada, um exercício físico. Olha, hoje eu tenho para você a solução de todos esses problemas. Eu estou falando do M7. Da Velari. Isso mesmo, é um lançamento que nós trazemos hoje em primeira mão aqui no A Vida Não Para. E por que ele é tão completo? Você pode até falar para mim, olha, Milena, eu já faço uso do magnésio, mas eu pergunto para você, que magnésio você está usando? Você sabia que aqui nós temos 7
tipos de magnésio e todos eles têm uma função específica. Nós temos, por exemplo, o bisglicinato de magnésio, que vai trazer para você aquele relaxamento muscular, vai melhorar as suas noites de sono. Olha que maravilha! O óxido de magnésio também, que vai cuidar aí da saúde do seu intestino. O malato, que vai trazer aquele bem-estar, aquela disposição. São 7 magnésios que nós temos aqui em apenas um comprimido, que é isso que você vai tomar ao dia. Um comprimido do M7 magnésio e você terá todos esses benefícios e muito mais disposição. Vai cuidar da sua saúde de uma forma completa. E como hoje é lançamento, você ligando agora na central 0800 031 3233 0800 031 3233, conquistando o seu M7 da Velari. Você vai ganhar hoje a nossa Alexa. Não tem número de ligações. Todo mundo que ligar na central vai ganhar a Alexa e o massageador. Isso mesmo que você ouviu. E tem 70% de desconto. Então não perca tempo, vem cuidar da sua saúde com a Velari, que o seu corpo vai agradecer. Muito bem, estamos nos últimos dias. Lembra da ação de São José que eu falei ontem? E aí a minha fala aqui é não só perguntando se você já fez sua parte, assim como milhares de pessoas têm feito e têm ajudado. Esse momento de quaresma é exatamente para isso, para que a gente possa colocar, né, um pouco do nosso oferecer para o outro. A Associação Evangelizar é Preciso é uma associação que busca muito isso, busca ajudar o próximo. E a gente só consegue fazer isso se você nos ajudar, se você não soltar as nossas mãos. Então, você pode inclusive indicar amigos para que façam parte da ação de São José e ajudem a obra Evangelizar. Combinado assim? Vamos para o intervalo? E é o seguinte, depois do intervalo eu volto para falar das nossas articulações. E aí eu já recebi mensagem perguntando, mas articulação, o importante no corpo é o músculo, não a articulação. O que segura o músculo no lugar? Hein, minha senhora, meu senhor? A articulação. Você não consegue mexer um dedinho sem a articulação. Entendeu? A importância de cuidar das articulações? Eu volto já com esse tema e manda a tua pergunta que estou esperando. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, estamos de volta e vamos falar delas, as articulações. Aquela que faz a gente literalmente levantar da cama, mexer o dedinho, mexer tudo no nosso corpo, envolvem as articulações, certo? Mas me diz aí, como é que você está levantando da tua cama? Como é que você está caminhando? Você está com dificuldade? Dói aqui, dói ali, repuxa aqui, repuxa lá? Você faz algum tipo de exercício e sente que está difícil, alguma posição que aí está um pouco mais, doendo um pouco mais? É o seguinte, essa é uma entrevista para a gente desmistificar a questão das articulações do nosso corpo e vamos entender, será que as articulações também ficam velhas, igual uma correia dentada do motor de um carro? É isso que a gente vai conversar com a Carolina Miller, que é presidente da Sociedade Paranaense de Reumatologia. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada pela oportunidade. É sempre ótimo conversar sobre esses assuntos que nos intrigam, na verdade. Muito, muito mesmo. Quando a gente fala de problema articular, qual é o maior perigo envolvido na questão articular hoje? Dos teus pacientes de maneira geral e nos abusos, muitas vezes, que você vê por aí? Eu acho que é interessante a gente dividir, a gente tem tanto um comprometimento articular que pode ser relacionado com a inflamação articular, que é um processo que destrói a articulação de fato, então a gente tem que estar ciente da importância da detecção desses quadros inflamatórios e que podem comprometer gravemente a articulação. E nós temos os quadros também de processos degenerativos, que a gente chama de artrose. Então, nesse momento, a gente faz uma distinção entre artrose e artrite, que é importante, né? E a artrose, ela faz um desgaste da articulação, que é muito prevalente na população e pode comprometer bastante também a qualidade de vida. Então, a artrose é o desgaste.
E a artrite? É uma inflamação exuberante, mais exuberante do que a artrose. É um processo mais agressivo para a articulação e que pode trazer uma destruição bastante importante, se não tratado. E se tiver os dois, é um problema. Maior ainda. É um problema problemão, também. né? Sim. É um problemão. Vamos fazer o seguinte, tem participação, tá chegando aqui, ó. Da Fabiana, de Fazenda Rio Grande, pertinho aqui de Curitiba. Bem-vinda, Fabi. Para cuidar das articulações, estou na academia. Gostaria de saber se só exercício físico de musculação ajuda. Valeu, Fabi. Obrigada pela mensagem, viu? Isso é importante, né? Até porque a gente vive, eu não sei a tua idade, Fabi, mas a gente vive uma nova geração que está muito mais focada nos exercícios do que a minha geração, a geração da doutora, muitas vezes, porque mudou, né? A gente percebe um culto ao corpo e uma procura por atividades de carga, né? Como a musculação, como ela citou. Então, hoje, quando a gente fala de articulação, a gente pensa que, em termos daquele desgaste que a gente tinha comentado da artrose, a gente não tem medicações que resolvam, né, ou nem que impeçam a progressão de uma forma muito efetiva. Então, muito se resume na parte do cuidado com o sobrepeso, o peso, a obesidade é muito ruim nesse sentido, e o exercício é fundamental. Então, essa resposta da Fabiana, da Fabi, o exercício de musculação é o exercício mais recomendado para manter a musculatura firme, manter a articulação firme e prevenir a artrose, esse desgaste. Então, com certeza, é o mais recomendado. Doutora, quando a pessoa está no sobrepeso, muitas vezes bate um desespero, e não é só um desespero de se olhar no espelho, de não se gostar, é um desespero de saúde mesmo. Não, eu preciso perder peso, e aí a pessoa, eu vou fazer uma coisa barata, eu não tenho, por exemplo, aí como pagar uma academia agora, eu vou correr. Começa a correr, e até começa a perder peso ali nas primeiras semanas, começa a perceber essa diferença, mas vai lá e bum! Joelho estourado, panturrilha, as articulações não aguentam. Por que isso acontece? Essa pergunta é bem importante no sentido de orientar as pessoas a não fazerem isso sem uma orientação, sem um cuidado, né? Um cuidado que vai desde a importância do tênis adequado, um alongamento, até uma orientação médica antes de começar a fazer isso de uma forma, como a gente comentou, sem orientação. Não vamos desestimular para que a pessoa comece a fazer isso, mas a gente sabe que a sobrecarga do exercício excessivo, ainda mais numa pessoa que não estava fazendo isso inicialmente, sobrecarrega as articulações. E o joelho é uma articulação que vai sofrer esse impacto de uma forma muito direta. Então, realmente pode haver esse excesso pode fazer uma lesão articular importante. Então, é importante um acompanhamento. Eu acho que a gente pode indicar nesse sentido, começar de uma forma mais gradual, ter uma orientação e seguir no seu plano de exercícios, não abandonar. Isso aí, não pode parar o plano, né? A Nilda, tudo bem, Nilda? Adorei a sua foto, super simpática, bem-vinda. Cuido bem das minhas articulações, faço alongamento, caminhada e me alimento bem. Isso aí, Nilda. Excelente. Disso que ela falou aqui, alongamento, caminhada e alimentação. Isso tem que estar junto com o que mais para a gente cuidar das articulações? Eu acho que a Nilda já está num caminho muito bom, né? A gente vê que ela faz exercício. Hoje a parte do alimento, da alimentação, tem cada vez adquirido um papel importante, né? A parte da flora intestinal tem sido estudada nas manifestações de inflamação articular. Então, é bem importante essa questão. A gente sabe hoje o valor da cúrcuma, tem algumas medicações à base de cúrcuma. Então, a cúrcuma pode estar presente na alimentação habitual do dia a dia. Então, eu acho que a Nilza está no caminho muito certo, assim. Legal você falar da cúrcuma. Tem algum outro alimento ou algum outro suplemento, por exemplo, que ele melhora as nossas articulações? Porque isso é uma coisa que a gente não ouve muito falar do ser humano em si. Eu vou dar um exemplo. Quem tem cachorro em casa, por exemplo, percebe que com o passar dos anos, a traseira do cachorro começa a cair. Ele começa a ter aquela displasia coxofemoral, né? E aí as articulações vão começando a ficar difíceis para o movimento do animal. E isso acontece com a gente também, doutora?
essa dificuldade do Movimento, mobilitação. com a idade. Sem dúvida, né? Então, assim, falando até desse processo degenerativo das articulações, a gente está associado a fazer essa observação em pessoas de mais idade, né? Que sofrem mais nesse processo de desgaste, de artrose. Mas hoje a gente acaba vendo esse quadro, às vezes, de artrose de joelho em adolescentes obesos. Olha só. Em atletas de alta performance devido ao impacto do exercício, né? Então, a gente vê, sim, essa questão de limitação para caminhar, limitação para se movimentar, o que é o impacto maior da artrose, né? Que leva uma pessoa a fazer uma cirurgia de troca articular, de prótese, devido justamente a essa limitação na mobilidade. E falando do alimento, né, que tu perguntaste, a cúrcuma é uma das medicações, de um alimento interessante de a gente pensar, uma alimentação saudável em geral. A gente tem alguns suplementos, mesmo na forma de medicação, que é condroitina e glicosamina, que é utilizado, são suplementos que são indicados no manejo da artrose. Olha só, então a gente pode buscar esses elementos aí, né, e colocá-los, incluí-los na nossa alimentação. Sem nunca deixar a parte do controle do peso e do exercício, né? Alongamento. Quando a gente vai fazer um exercício, para a gente não ter muito... Para a gente, na verdade, aquecer o nosso corpo, o alongamento é excelente, né? Porque a gente se sente até maior, né? Existem vários exercícios na internet que têm viralizado de pessoas indicando alongamentos, vários tipos de alongamento para a coluna, para o pescoço, para os braços, pernas, indicando um crescimento postural. Isso é verdade? Sim. O alongamento é bem indicado antes daquele outro tipo de exercício da corrida, como a gente tinha comentado. Então, o alongamento ele é um exercício bem indicado, tá bem... A gente, antes de começar a entrevista, eu estava comentando aqui com a doutora que a gente tem uma mania de querer trocar tudo. E a tecnologia na medicina melhorou muito a vida do homem moderno, vamos colocar assim, né? Da população nos dias de hoje. E aí a gente troca o quadril, né? Coloca uma prótese, troca ali o joelho, coloca uma prótese e assim vai, né? Cotovelo e assim vai. Mas e as articulações? Existe substituto para elas quando elas estão muito desgastadas? Existem situações que a pessoa tem a indicação de fazer uma troca articular, né? A prótese total da articulação. Isso é sempre individual, a decisão em que momento que vai ser feito, né? Às vezes, até numa idade mais nova, quando a articulação está muito comprometida. Então, o paciente ele deve conversar com o seu médico, ele vai ter essa indicação de qual é o momento. Mas existe sim essa possibilidade e as pessoas podem ganhar muito em qualidade de vida pensando na possibilidade dessa troca articular, né? Antes disso, o paciente se beneficia, ele pode fazer infiltrações com ácido hialurônico, é uma possibilidade de tratamento também dessas articulações, às vezes que prorrogam esse tempo antes de... estendem esse tempo de tratamento antes de se pensar nessa troca articular. O que o ácido hialurônico faz nas articulações? Ele Porque a lubrifica. gente acha que é só para a estética, né? E não é. Ele lubrifica as articulações. Então, tem pacientes que têm uma resposta muito interessante, que ajuda bastante na dor, na mobilidade, diminui a dor, aumenta a mobilidade. Então, ele faz a lubrificação, porque as cartilagens, ao longo do tempo, elas perdem um líquido intraarticular. E o ácido hialurônico faz essa reposição de tempos em tempos que pode ser realizado. Nossa, muito legal saber disso. Você viu só? Ácido hialurônicos nas articulações. Muito interessante. Doutora, eu queria te agradecer pela tua presença aqui. Foi um prazer te receber, viu? Igualmente, a gente que agradece a oportunidade. Muito obrigada. Agora vamos fazer o seguinte, preste bem atenção. A gente vai aprender como que a gente cuida melhor do nosso cérebro. A gente já falou em outros momentos sobre a possibilidade da gente poder melhorar a nossa qualidade cerebral, certo? Mas como que a gente faz isso? Será que a alimentação pode estar envolvida nisso também? É isso que a gente vai ver. Em uma busca contínua por hábitos saudáveis, a atenção volta-se cada vez mais para a dieta. Ter uma alimentação balanceada não apenas beneficia o corpo, mas desempenha também um papel crucial na saúde do cérebro.
E você aí, sabe quais alimentos ajudam esse órgão tão importante? Não sei, realmente. Eu não pesquisei, mas eu já li sobre o assunto na faculdade, mas eu nunca pesquisei mais. Depois que eu saí da faculdade, eu acho que eu me desliguei um pouquinho. As folhas verdes ajudam. Acho que frutas vermelhas também. Eu gosto muito da laranja, né? Eu chupo laranja todos os dias. Que é vitamina C e bom para a saúde e bom para tudo, né? Estudos recentes destacam a importância de alimentos específicos no suporte à função cognitiva e na preservação de doenças neurodegenerativas. De acordo com nutricionistas, consumir alimentos ricos em vitaminas e minerais ajudam muito, evitando danos nos neurônios e melhorando a memória. Você consumir alimentos, quanto mais in natura, melhores. Então você realmente, né, hoje a gente não tem mais como plantar, colher como era antigamente. Mas a gente tem acesso a vários mercados, a feiras livres, ao próprio produtor, muitas vezes, então comprar esse alimento e consumir ele. Evitar os ultraprocessados, alimentos que têm muito açúcar, né, que são refrigerantes, salgadinhos, tudo isso acaba influenciando. E se você ainda não sabe quais alimentos fazem bem para o cérebro, aí vai uma listinha. Caneta e papel na mão. Todos os tipos de peixes, com uma atenção maior para o salmão e a sardinha. Ovos, repolho roxo, brócolis, folhas verdes, contém uma combinação de vitamina E, carotenoides e flavonoides que mantém o cérebro jovem. Frutas, principalmente abacate, cereja e uvas. Azeite de oliva e produtos integrais. Mas lembre-se que a chave está na moderação e na variedade para garantir uma dieta equilibrada. Tudo que é em excesso acaba fazendo mal, isso é independente, né? Então a gente tem que controlar essas porções diárias aí de carne, né? A gente fala para consumir a proteína. Então não precisa ser só a carne vermelha, né? Que é o que muitos falam. A gente tem que tomar cuidado, evitar, né, embutidos principalmente, que vai ter uma quantidade de sal muito grande, né, os ultraprocessados como a própria salsicha. Então tudo isso a gente tem que tomar cuidado nesse consumo. A carne vermelha em si, magra, ok. Peixes, frango, ovos, laticínios, no geral, é tranquilo, pode consumir que tem esse benefício para nós. Viu só dicas ótimas para você emendar o seu fim de semana com alimentação saudável. Que tal? Não tem desculpa, hein? Dica você já tem. Vamos agora para a próxima dica, porque um recadinho é do Vision X. Com o passar do tempo, a visão começa a mudar. Primeiro, você afasta o celular, depois aumenta a letra, depois começa a evitar a ler. Os olhos ardem, coçam, lacrimejam, ficam secos, cansados. Quando a visão enfraquece, sua independência enfraquece junto. E ninguém quer depender dos outros para tudo. É por isso que você precisa do Vision X. Me sentia muito mal, assim, a minha visão muito ruim, estava ruim para dirigir de noite, de dia também. Quando eu ia rapar a barba também, assim, com a luz tudo acesa, não enxergava direito, não via nada. Mas graças a Deus, via propaganda na TV, tomei o Vision X, graças a Deus, estou chegando maravilhosamente bem. Tome o Vision X, é muito bom, eu recomendo, viu? Para mim foi um excelente, se é bom para mim, é bom para todos. Tenho certeza disso. Vision X é um suplemento 100% natural, desenvolvido para auxiliar na saúde da sua visão, combatendo o ressecamento, a ardência e a sensação de vista cansada. É apenas uma cápsula por dia. Simples, prático e feito para quem quer continuar enxergando com conforto e segurança. E quem usa, sente a diferença. Fui ler a Bíblia, ler nada. Depois que eu passei a tomar o Vision X, comecei a enxergar bem, acabou o conselho da minha vista. Eu não conseguia ler nada na Bíblia, nada eu não conseguia ler. Hoje eu consigo ler tudo. Então hoje a minha vista está quase 100% boa. Ligando agora, você ganha kit em dobro. É isso mesmo, kit em dobro. E você ainda paga parcelado e sem juros com o seu cartão de crédito.
Mas é só para quem ligar agora. 0800 777 0190. Não aceite perder sua autonomia. Não aceite depender dos outros. Cuide da sua visão hoje mesmo. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. No próximo bloco, a gente vem com as datas da declaração do imposto de renda. Ah, meu Deus do céu, tudo de novo, tudo de novo. Mais um ano, vamos organizar aí as nossas contas para declarar, porque o leão daqui a pouco está chegando. É com esse tema que eu volto e, claro, tem outros assuntos que têm a ver com a sua vida. Eu volto já. E lá vem ele, o leão da Receita Federal tá chegando e já está nos últimos dias dos ajustes para abrir o prazo de entrega agora em 2026. A data exata ainda não foi definida, mas a expectativa é de que a declaração pré-preenchida já esteja disponível para liberação, né? Nos últimos dias aí, no prazo desses últimos dias que a gente vai citar para vocês aqui na reportagem. Inclusive, Sérgio Júnior foi atrás e traz para vocês. Olá a todos que nos acompanham. O prazo de entrega deve começar agora em março e ir até o dia 29 de maio. A data oficial será confirmada e divulgada na próxima semana, quando as regras forem divulgadas no Diário Oficial da União. A expectativa é que a declaração pré-preenchida já esteja disponível logo no início do prazo. Neste modelo, boa parte das informações já vem automaticamente no sistema, o que facilita o envio e reduz os erros. No ano passado, mais de 45 milhões e meio de contribuintes entregaram a declaração, o que representa cerca de 41% da população economicamente ativa do país. A estimativa é que em 2026 esteja obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025. Valor que ainda precisa ser confirmado pela Receita. Também devem declarar quem teve ganho de capital, operou na Bolsa, possui bens acima de R$ 800 mil, teve receita rural elevada ou rendimentos no exterior, entre outras situações específicas. A orientação é organizar os documentos com antecedência para evitar aquela correria de última hora para entregar o imposto de renda. Eu volto ao estúdio. Valeu, Serginho. Agora é o seguinte, vamos fazer agora um reconhecimento. Você já ouviu falar na fruta dragão? Não? E se você visse essa frutinha aqui, você ia saber o nome dela? Pois é, essa é a linda e bela pitaia, maravilhosa. A pitaia, gente, é mais do que uma fruta exótica e colorida. Ela é um verdadeiro superalimento. Você sabia disso? A casca dela, além de ser vibrante e uma polpa assim suculentíssima, ela conquista não apenas pelo visual, né, por essa cara linda, mas também pelos inúmeros benefícios. Vocês sabiam que a pitaia é rica em antioxidantes, em vitaminas e minerais? A pitaia ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico, melhora a nossa digestão, protege o coração e ainda contribui para uma pele linda, saudável, luminosa. Notícias boas sobre ela, né? E o melhor, a pitaia é extremamente versátil, porque essa branquinha que você tá vendo é a menos doce dela. As outras cores, tem algumas mais roxas, né, com cor de beterraba, elas são mais doces. Essa branquinha aqui, inclusive, você pode usar em vários pratos, em saladas, em sucos, enfim. Até sobremesa você pode criar com essa maravilha aqui. E tem uma receitinha que eu adoro, que é o tal do smoothie. Ó, olha, essa daqui é bem docinha, uma delícia, muito boa. Existem smoothies. O que é o smoothie? É uma mistura de polpa de frutas, que você acaba utilizando a fruta in natura, preferencialmente a fruta in natura, com banana, com leite, com morango, com pitaia. E aí você bate tudo e vira aquele quase, se você colocar no congelador essa mistura que eu acabei de citar, vira um sorvete. Né? Aquele sorvete ao estilo italiano, né? Delicioso.
Gente, vale muito a pena você investir nas pitaias. Inclusive, a gente está na época de pitaia, então ela está com preço bom, tá? Tá com preço bem bom, inclusive. Tem gente que vende unidade, tem gente que vende o quilo, mas assim, vale a pena comprar agora. Essa é uma época boa para se comprar, porque ela não tá tão cara, porque ela já foi uma fruta muito cara, né? O quilo dela chegava a quase R$40. Hoje, dá tranquilo para você comer uma pitainha todo dia aí no seu cafezinho da manhã. Combinado? Por falar em café da manhã, deixa eu te dar uma notícia. Oh, meu Deus do céu! A gente não tem um dia de paz. Sabe aquele cafezinho? Aquele 2 dedinhos de café? Eu vou no 2 dedinhos, assim, ó. É uma caneca, um balde de café. Adoro café, vocês sabem disso. Seja de manhã, seja depois do almoço, depois de uma refeição, né? Tudo que a gente precisa para enfrentar o nosso dia é 2 dedinhos de café. Mas você já parou para pensar de onde está vindo o teu café? O café que você consome? Ah, eu tomo café na padaria, ali, na esquina da minha casa. Você sabe como é que funciona uma máquina de café? Você sabe que ela, por exemplo, deve ser higienizada, assim, várias vezes ao dia? Não, minha gente, tem bactéria no café que a gente está tomando. Às vezes você pode estar com um sintoma, um problemão, e não sabe que é a bactéria do café, por conta da máquina suja. Olha isso. Sabe aquele cafezinho que você passa logo de manhã ou logo depois do almoço? Então, uma pesquisa feita pelo NSF International, uma organização sem fins lucrativos, apontou que essas máquinas de café que a gente usa podem ter 2 vezes mais bactérias do que o nosso vaso sanitário. Contaminação temos em todo lugar, mas não é nem o café e nem a máquina de café. É a maneira com que nós manuseamos as coisas até chegar na máquina de café e sair o nosso cafezinho. Então, se você tiver o cuidado de higienizar as suas mãos antes de pegar na cápsula, antes de começar a fazer o processo, de ter o hábito de fazer o processo de autolimpeza das máquinas de café, de ligar ela para funcionar sem nada, certo? Para ela circular água quente, fazer a limpeza, limpar todas as peças móveis com água e sabão e passar a água quente, que é o que a máquina indica, o teu cafezinho vai ter uma quantidade muito menor de contaminantes. Segundo o microbiologista, a limpeza da máquina é necessária e recomendada pelo fabricante. Então, veja as dicas que ele nos deu para a limpeza correta dessas peças. A limpeza da máquina, das peças móveis com água e sabão, bem enxaguadas, e fazendo o processo de retrolavagem dela, de ligar sem nada, só para ela passar a água quente dela, já seria o suficiente para você eliminar a maior parte das contaminações. Isso irá reduzir as chances da nossa máquina ter tantas bactérias. Então, fica a dica. E pode perceber, as máquinas que têm cápsulas, por exemplo, que vai leite, elas cheiram muito mal se você não limpa na hora. Pode perceber, ficou algumas horas ali paradinho, aquele leite da cápsula já começa com cheirinho. Então, precisa ficar atento, combinado? Vamos pro recado do Vitae Gold, que tem mais ainda para vocês. Atenção, você está sofrendo com dores no corpo? Dores no joelho, na coluna, nos ombros? A idade chegou e você começou a acreditar que sentir dor todos os dias é normal? Não é. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Uma fórmula exclusiva, inovadora e 100% natural, desenvolvida especialmente para auxiliar no combate às dores do corpo e devolver sua qualidade de vida. Ideal para quem sofre com artrite, artrose, fibromialgia, dores articulares, musculares e inflamações em geral. Atua diretamente na inflamação, atacando a causa da dor e não apenas o sintoma. Proporciona alívio rápido, eficaz e seguro. Ligue agora 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. A cúrcuma branca é até 7 vezes mais potente que a cúrcuma convencional. Ela ajuda a reduzir inchaços e inflamações, ajuda a destravar as articulações, melhora a sensação de dormência e rigidez. E com o magnésio a absorção é rápida e o resultado também. Agora imagine acordar e conseguir se movimentar melhor, andar sem dor, levantar da cadeira com mais facilidade, dormir melhor e voltar a fazer coisas simples que você deixou de fazer por causa da dor. Oi, meu nome é Márcia, tenho 52 anos, sou cirurgião dentista, trabalho sentada na mesma posição há muitos anos. Com isso eu sinto fortes dores na minha coluna. Tive contato com a cúrcuma branca, com o magnésio da Vitae Gold. Hoje eu trabalho com mais disposição, sem dores
E com isso eu indico a cúrcuma branca com o magnésio da Vitae Gold. Ligue agora, 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. As 100 primeiras ligações ganham a erva de Santa Maria, também conhecido como Mastruz, totalmente grátis. Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold, o produto 100% natural mais consumido do Brasil. Ligue agora, 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. O programa está chegando ao fim. Muito obrigada por essa semana, por hoje, por estar conosco até agora. Muito obrigada de coração. Você fica, claro, agora com a programação da TV Evangelizar, com Hora Boa, Eliane Tancheira já na sequência. E eu deixo um beijo gigante para vocês. E amanhã eu tô aqui de volta. Combinado? Tchau, tchau.